galerinha, tudo bom? Estou aqui hoje sentada na minha cama, porque eu tô com preguiça de arrumar a escrivaninha pra poder gravar ali. E estou aqui hoje para falar sobre um assunto polêmico. Agora, eu fiquei em dúvida entre dois assuntos polêmicos pra falar nesse vídeo aqui agora. Mas, eu escolhi um deles e vou expor aqui pra vocês. Mas eu acho que vai ser um vídeo bem rápido. Bom, enfim. Eu já tô faz um tempinho pra fazer esse vídeo, falando sobre religião e fé, como deu pra perceber aqui pelo título. Mas eu cheguei à conclusão de que eu tinha que gravar isso depois que eu vi um vídeo do Easy Nobre, do Daily Vlog. Não sei se vocês conhecem, mas o cara é muito bom. E o meu Facebook tá ligado, então vocês vão ouvir alguns barulhos no decorrer do vídeo. E eu vou tentar fazer esse vídeo sem corte, por isso que eu tô falando bem rapidinho. Bom, no vídeo ele fala que ele não se declara mais ateu. Ele se declarava até então, mas agora ele não se declara mais. O que mudou? Bom, ele continua não acreditando em Deus, só que o que mudou é que agora, quando ele tá conversando com a pessoa, ele não é mais tão entusiasta a ponto de dizer, não, eu sou ateu, eu me declaro ateu, porque eu não acredito em nada disso que você acredita. Porque ele deu o exemplo, se você não nada, se você não é nadador profissional, você não vai chegar numa conversa já falando, ó, eu não nado. É a mesma coisa, tipo, eu não acredito em Deus. Você não vai chegar na conversa falando isso, você não vai dar esse título a si mesmo, o título de alguém que não faz alguma coisa, não acredita em alguma coisa. E isso me fez pensar. Porque assim, eu nunca me declarei ateia, mas tem muitas pessoas que dizem que eu sou. Eu acho isso errado. Porque primeiro que eu nunca disse que eu não acredito em Deus. Eu só não acredito na imagem que as pessoas colocam pra ele, entendeu? Como uma pessoa, porque você, apesar de dizer, não, mas ele não é uma pessoa, eu não acredito que ele seja uma pessoa. Mas se você faz parte de qualquer religião cristã, você vai dizer que ele é uma pessoa. Por quê? Porque na Bíblia tá escrito que ele fez o ser humano à sua própria imagem e semelhança. Ou seja, né? Mas enfim. Eu, desde criança, tive esses questionamentos. Eu ia à igreja evangélica com a minha mãe. Meu pai foi criado numa família católica, mas também, desde que eu nasci, ele não ia mais à igreja já. Fazia um tempo. Porque, simplesmente, ele começou a estudar coisas e foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Não foi por influência do meu pai, mas eu comecei a perceber coisas que me fizeram desistir dessa vida. A minha mãe me levava na igreja desde que eu era bem criancinha. E quando eu tava em torno dos 4 anos, eu já comecei a fazer perguntas pra ela, do tipo, eu tinha 3 pra 4 anos quando eu perguntei pra ela. Sentei na frente dela e comecei a perguntar coisas do tipo, Deus criou tudo, né? A minha mãe, foi, filha. Se Deus criou tudo, antes disso não tinha nada, né? No universo inteiro. Filho, não tinha nada, ele criou tudo. Era tudo escuro, né, mãe? Era tudo escuro, não tinha realmente nada. Então tá, se antes de tudo isso não existia nada e foi Deus que criou tudo, antes de Deus também não devia existir nada. Então quem foi que criou Deus? E aí minha mãe ficou com aquilo na cabeça e não sabia responder pra mim. Falou pra mim, eu vou pesquisar e depois eu te falo. Achando que eu ia esquecer, mas todos os dias eu ia atrás dela e perguntava. O que aconteceu? Ela foi atrás da diretora da escola, da escolinha onde eu estudava, que também era líder religiosa, acho que pastora, não sei. E a mulher falou pra minha mãe que isso era pergunta que ela ouvia a gente fazendo em universidade. Uma coisa que estudava só na universidade, sabe? De teologia. Então, a mulher falou pra minha mãe tentar explicar numa linguagem de criança, tipo, não tem algo do tipo, não tem como saber, Deus conseguiu aparecer e foi alguma coisa assim. Não, você não tem que entender, tem que ser da sua fé e tal. Naquela época eu já comecei a achar que aquilo era tudo, né? Enfim. Agora, aos 9, 10 anos de idade eu parei de ir à igreja. Simplesmente cheguei pra minha mãe em casa e falei, mãe, eu não quero mais ir porque eu não me sinto bem lá. Porque tudo que a pessoa lá em cima fala me dá vontade de retrucar. Era assim que eu me sentia na igreja. Tudo que a pessoa falava me dava vontade de levantar a mão como se eu estivesse na escola e perguntar por que isso aconteceu? Por que não foi de outro jeito?
E como que isso aconteceu? E eu sei que a pessoa não ia me responder de um jeito. Eu sempre fui uma pessoa que queria a resposta do meu jeito. Se eu não ouvisse o que eu queria, se eu não ouço o que eu quero, porque eu sou assim até hoje, eu não fico satisfeita e fico enchendo o saco da pessoa até ela me contar. Fazer o que? Eu sou de gêmeos. Enfim. Outra coisa, eu não sou fissurada em horóscopo nem nada, mas tem coisas que batem, cara. É engraçado isso. Mas enfim. Não que eu acredite em tudo também. Bom, isso aconteceu. Eu parei de ir à igreja aos meus 9, 10 anos, em torno dos meus 9, 10 anos. E comecei a pensar, né, cara, eu não sou ateia porque eu acredito em alguma coisa além. É lógico que existe alguém, lógico pra mim, que existe algo que rege o universo. E eu não gosto de acreditar no fato de que depois que a gente morre, não vai acontecer mais nada, sabe? Que a gente passa pela vida aqui na Terra pra merda nenhuma no futuro, entendeu? A gente morre e fica embaixo da Terra pra sempre. Eu não gosto dessa ideia. E eu não acredito nisso. Eu já tive experiências, tem gente que pode achar que é besteira, mas eu já tive experiências que me comprovaram que isso não é verdade. A gente não morre e fica debaixo da terra pra sempre. Bom, como o título do vídeo tá falando, existe uma singela diferença entre religião e fé. O que eu acredito que eu tenha é fé, porque eu acredito em algo. Simplesmente isso é fé. Religião eu acho uma coisa desnecessária, porque, gente, é só você ver, por causa de religião tem países entrando em guerra e matando milhares de pessoas inocentes aí. Tem gente se matando esperando 72 virgens no céu porque acha que isso é o certo. Eu não quero acreditar. Existem mais de 1 milhão de religiões na face da Terra. Não gosto de acreditar que apenas uma esteja correta. E muito menos que todas essas também estão corretas. Às vezes nenhuma delas está correta. E a gente não sabe. Por quê? Porque a gente simplesmente não tá no outro plano ainda pra saber. Simples assim. Mais uma coisa. Igreja, na minha opinião, foi uma das piores criações na Terra, na face da Terra. Atrasou a humanidade em milhares de anos e também só dá problema. Olha só, quando eu estava com o meu ex, eu fui um dia na casa da avó dele pra conhecer e tudo, e conversando lá, ele ia viajar, ele tava, vocês sabem, eu namorei à distância, ele foi pro Rio de Janeiro. E na época eu tava lá, a gente tava se despedindo dele e tal. E eu não lembro o que que era que a gente tava conversando, mas eu sei que ele virou de repente e soltou aquela expressão: "Ah, graças a Deus", ou algo do tipo. A avó dele virou e começou a falar: "Não, ainda bem que você lembra de Deus, é isso mesmo, você tem que continuar desse jeito, não muda o seu jeito de ser e não sei o quê". Como começou a dar esse sermão pra ele? Eu tava observando, cara, tudo bem, eu não sou a favor, mas eu aceito. Eu acho interessante estudar. A família dele inteira é católica. Eu acho interessante estudar para poder falar depois. É bom estudar antes, conhecer, para depois falar. E eu achei legal ela falar isso pra ele, porque é uma coisa que ela acredita e é bom ela tentar passar isso pra família dela. O problema foi o que ela falou em seguida. Ela deu esse sermão pra ele, depois virou pra mim, apontou, né? E falou pra ele. Porque essa aí parece que não é da igreja, ela não é assim, ela não é boa. Foi basicamente isso que ela quis dizer. Eu olhei pra ela e perguntei o que ela quis dizer com aquilo. E ela falou: "Não, porque você não tem cara de quem frequenta a igreja. Você por um acaso frequenta a igreja?" Eu falei: "Não, não frequento a igreja." "Ah, mas então, porque você não é uma pessoa de bem, então." Eu falei: "Desculpa, dona fulana, mas eu acredito que é muito mais importante se ter uma fé, acreditar em algo, acreditar em Deus. Eu não uso esse nome, eu não uso Deus pra dizer no que eu acredito, apesar de muitas pessoas dizerem: "Ah, eu chamo de Deus." Dane-se, eu não chamo, tá? Mas enfim, é bom acreditar em Deus. Eu acredito nisso, que vale a pena acreditar em Deus, mas não é preciso ter uma religião. Não, mas se você não tem uma religião, você é pagão, você vai pro inferno. Eu ouvi isso. Eu ouvi isso. Porque eu não tenho uma religião, eu tenho fé, eu acredito em algo, mas eu não tenho uma religião, então eu vou pro inferno. E moça, do que adianta eu falar, por exemplo, não, mas eu sou evangélica porque eu ia à igreja com a minha mãe, mas hoje em dia eu não posso ir mais e tal.
Se eu inventasse alguma coisa, sei lá, dissesse, né? Não, eu sou evangélica, o que ia adiantar? Ela ia falar, não, mas você tá na religião errada. Você tem que ser católica. Não faz sentido na minha cabeça isso pra mim. Religião pra mim também é uma invenção, assim. Outra coisa. Eu acredito, que fique claro, eu acredito que o que tá escrito na Bíblia, aquilo que foi posto lá, é tudo muito bonito, apesar de eu não acreditar em nada. É tudo muito bonito, é uma coisa legal, é uma história legal. É uma coisa bonita. E os pensamentos que ensinam lá, é tudo certo, é bonito, é legal. Mas, a partir do momento que você coloca o ser humano no meio de uma instituição, qualquer que seja, acabou. Vou falar com palavra que todo mundo vai entender. Fudeu. Basicamente isso. É no que eu acredito. Bom, era basicamente isso que eu queria dizer hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem ouvir mais sobre esse assunto vindo da minha boca, escrevam aí embaixo. O próximo vídeo provavelmente vai ser aquele de música que eu tinha dito pra vocês. Ou um sobre aquelas polêmicas que estavam tendo ultimamente da revista Capricho, não sei o que, sobre feminismo, machismo e etc. Então, escrevam aí o que vocês querem ouvir vindo de mim da próxima vez. Eu vou voltar a gravar muitas vezes aí, porque eu tô ficando um bom tempo sozinha em casa agora. Então, é isso. Então, até mais e beijinhos. E tchau, tchau.